apresentação do meu sexto livro. Gostava de agradecer a vossa presença e igualmente ao Sr. João Silveira Pires por conceder este espaço para o evento, também a todas as pessoas que aqui trabalham e fizeram com que isto fosse possível. Gostava também de agradecer à Ana Maria Fernandes, uma grande poetisa, grande amiga também, aos atores e atrizes do Teatro Bolo do Carmo, e acho que a Patrícia tem alguma coisa para dizer. Oh céus, porquê? Porque não tenho sorte no amor. Porquê ser assim tão bonita? Que todos sempre acham que podem fazer o que querem comigo. Acaso tenho de sofrer até o final dos meus dias? Porque há quem diga que o pior sofrimento não deverá ser a perda dos meus pais. As horas passaram, e mal depressa nasceu o dia, mais depressa chegou a noite. Adormecendo, entretanto, de tão cansada que estava por chorar. Um fim de semana estragado, uma vida desamparada, um sonho desvanecido. Tudo aquilo em que acreditava tinha desabado, conquistado o seu imerecido lugar entre as sombras. A mentira, ordenando-me que era estúpida, incapaz, uma mulher que já não deveria em harmonia viver. Levantando-me da cama, fui para a sala ver um pouco de televisão, de modo a ocupar o tempo. No entanto, tantos foram os pensamentos. Ponderei de que modo dizer que já não existíamos, que já não te queria mais na minha vida, que estavas livre para te divertires com a tua amiguinha, essa estúpida adolescente sem graça, cuja roupa parecia ser mais bela do que ela alguma vez poderia ser. Para aumentar a minha dor, surgiu um filme romântico. Um casal que se beijava e depois trocava promessas de amor. Angustiada, fui passando de canal em canal, indo parar a um em que estavam a dar as notícias, e fiquei alarmada com o facto de mais uma adolescente ter sido encontrada morta. A minha dor nada sendo comparado ao que ela devia ter passado nos seus últimos momentos. Era a quinta, até agora, de uma série de assassinatos que tinha começado há 6 meses atrás. Comecei a pensar, como é que alguém poderia ser capaz de impedir outra pessoa de viver, roubando-lhe a oportunidade de sorrir, de ter outras experiências, outros encantos, com o seu desejo de trazer o pior dos infortúnios a um inocente? Admito, uma lágrima percorreu-me a face, a brusquidão de uma linha torta, vertendo sofrimento e pesar. Existem tantas dores, e a forma de lidarmos com elas não é algo fácil de aprender. Foi então que mostraram uma foto dela, e reparei que já a tinha visto antes. Na foto, a rapariga, de um longo cabelo alourado, usava um vestido comprido mas preto. E era em tudo parecida com a outra que te tinha visto beijar. Se o meu mundo já estava abalado, senti que tudo o que acreditava, tudo em que poderia acreditar, era tragado pelo pior abismo. Aquele que nos faz caminhar revoltados, apregoando que definitivamente não existe justiça e que somos todos acordes, desesperados, numa melodia sem nexo. Eras o assassino, o homem que tantas vezes me recitou poesia, que me fez sorrir na minha condição de apaixonada e chorar na minha condição de traída. Era um aviltante criminoso que não se importava com a delicada vida, mas sim com os seus aviltantes desejos. Como é que tinhas coragem para perpetrar algo tão horrível? Seduzir e depois matar, como se não tivesses remorsos. Como se tudo o que parecias transmitir com a tua poesia fosse apenas máscaras, atrás de máscaras, que nenhum brilho contém. Palavras ocas atiradas ao ar, levadas pelo vento para cativar, mas nenhuma sabendo o porquê da existência. O vazio sendo o seu verdadeiro sentido. Um monstro. Tinha-me apaixonado por um monstro, o pior de todos os desprezíveis que alguma vez tinham existido. Pensei em ligar para a polícia, de modo a dar a conhecer a face do assassino, mas não o fiz. Que provas haveria contra ti? Como é que podia mostrar que o homem que amava e que me tinha traído era o culpado? Extremamente agitada, o nervosismo sendo ácido a corroer o interior, comecei a pensar no que fazer, quando bebia vários copos de whisky. A coragem, por vezes, precisa de um estimulante, algo que faça com que surja a força que é preciso. Levou algum tempo, mas descobri os passos a dar. O amor pode tornar-nos estúpidos, uma alegoria de um sonho que não possui condições para existir. Traíste-me, mas, e isso era o pior, traíste a confiança daquelas 5 adolescentes com promessas poéticas que surgiam da tua alma negra, disfarçada por cores tão vivas que impediam de saber o quão monstruoso eras. E foi assim que cheguei a este momento. Um instante após ter-te confrontado com a rapariga com quem te tinha visto 2 dias atrás e que tinha sido encontrada morta. Desfizeste-te em explicações que tinham menos segurança que uma casa prestes a ser engolida por um ciclone. E pensavas que iria acreditar em tudo o que me dissesses.
Afinal, por que é que se beija na boca uma amiga quando se tem uma namorada? O amor, o meu amor, já não pode ser ludibriado assim tão facilmente. Mesmo que surjam ilusões atrás de ilusões que saibam como seduzir. Melhor, sabiam. Porque neste momento, nenhuma delas poderia fazer com que adormecesse nos teus braços. Nenhuma delas poderia fazer com que esquecesse quão horrível és. Sorrindo com a tua atrapalhação. Ri bem alto e despejei as palavras que azedavam o meu corpo, enquanto te via ficar mais branco. Um reles pateta que nada de jeito conseguia dizer, quando a verdade lhe atinge. Pois, a minha ameaça de contar tudo à polícia levou-te a cometer a loucura que já estava à espera. Afinal, o pior louco não é aquele que enfrenta a tempestade, mas aquele que sobe uma montanha sem qualquer segurança e não se aguenta após tropeçar. E tropeçaste. Oh, se tropeçaste! Gostava que tivesses sentido a minha dor. Uma faca atravessada no coração, que desdizia o charme que qualquer luz poderia infligir. Os meus olhos, sendo janelas já baças corroídas pelo desprezo que há à vida, a queda cada vez mais funda naquele mundo desconhecido. Não sou louca. Nunca fui, apesar de todos estes anos encontrar um sentido para os meus passos. Apesar de ter-te amado como nunca amei, apenas querendo que te lembrasses de mim até o final da tua vida. Queria ser a tua dor, o teu anjo que te levou a cair e que te impediu de voltar a erguer. Sem saber como provar que tinhas assassinado aquelas raparigas, quis ao menos que fosses acusado da minha morte. Assim, antes de ir ter contigo, enviei vários e-mails aos meus amigos e à polícia, informando quem eu era, quem tu eras, onde vivias, uma foto nossa dando a conhecer as personagens da tragédia, e queria confrontar-te com o facto de saber que eras o assassino das 5 adolescentes, porque te tinha visto a beijar a última, na noite anterior a ser encontrada morta. Este livro contém 17 contos e 12 poemas. Quem ouviu, Patrícia, pode pensar: este gajo só escreve histórias de terror, mete medo, até ao susto. Mas é assim. Eu gosto de mistério, suspense e romantismo. Gosto, igualmente, de escrever sobre porque é que caímos, porque é que, quando acordamos, sentimos que não temos força para continuar, porque é que todos os momentos da nossa vida têm uma lágrima prestes aqui. No entanto, também gosto de escrever sobre alegrias, encantos, riquezas, sobre aquela coragem de avançar, de ultrapassar montanhas, de chegar até ao cimo e dizer: conquistei isto. Desde que era criança, que fascinei-me por filmes antigos. Ficar assim nervoso. Fascinei-me por filmes antigos. É o que passava na RTP Madeira, que era um canal que nós tínhamos, e acontece que o facto de ver aqueles filmes de épocas variadas, o facto de viver num sítio onde um Monte Carlo, o Hotel Monte Carlo, Fortaleza do Pico, Quinta das Cruzes, o Convento de Santa Clara, a Igreja de São Pedro, onde há a Cruz Vermelha, onde há tantos edifícios antigos, fez-me sempre pensar: alguém já viveu aqui séculos atrás? Alguém já nasceu aqui, viveu, morreu aqui? Alguém já sorriu? Já chorou? Já disse: pai, eu quero ser mais do que um reles doutor. Quero ser escritor. Desculpem qualquer doutor que estiver aqui. Mas é assim.
Quando era criança eu li muitos livros de banda desenhada. Marvel, DC Comics, Capitão América, Homem-Aranha, Super-Homem, tantos. Até chegou um momento que o meu pai disse: "Por que tu começas a ler livros a sério?" E eu: "Mas os livros de banda desenhada são a sério, são livros a sério." Mas pronto, comecei a ler livros que não tinham imagens. É claro que foi um tanto quanto difícil, um adolescente começar a ler livros que não tinham imagens, mas chegou a um ponto que devorar livros não foi assim tão difícil. Foi apenas preciso um bocadinho de paciência. O facto de querer estar sozinho. Aliás, na minha adolescência eu até estava sozinho, não tinha amigos nem amigas. Era tipo um rato de biblioteca que ninguém queria conversar. Ainda bem que isso mudou. Ainda bem que isso mudou. Já sei, ainda continuo a gostar da biblioteca, mas eu acho que cresci um pouco mais. Acontece que a partir dos 21 anos comecei a escrever histórias. Comecei a escrever certos contos. Esses contos foram escritos a partir de meados dos anos 90, aparecem no terceiro capítulo. Podem notar, em relação aos contos do primeiro capítulo, que há uma mudança, uma maior maturidade, uma maior maturidade em relação à escrita, ou podem notar muita coisa no mesmo tontinho. Comecei a escrever. Não interessa. Na minha página do Facebook está escrito que eu sou escritor e poeta. Considero mais escritor do que poeta, só depois poeta porque também escrevo poesia. Poeta é porque os poetas não escrevem, não escreve. Sentem. Pai, escrevo poesia, não escrevo prosa, escrevo mais prosa do que poesia. Acontece que alguns de vocês podem já ter visto no Todos Vivita, ali em frente ao computador. Alguns outros podem ter pensado: isto está ali na internet, não tem internet em casa, vem para aqui. Não, estou ali a escrever. Mas como é que ele consegue escrever com tantas pessoas a passarem por... Claro, mas é assim, alguém já me viu com fones ali a escrever. Estou a ouvir música, ou pode ser música clássica, ou pode ser gótico, ou pode ser também aquele barulho, metal. Não interessa. É melhor do que estar a ouvir as conversas das outras pessoas. Aquela Maria fez... Pá, esquece. Eu já escrevi, desde que o Dolce Vita abriu, final de 2007, já escrevi muito lá. Os contos que podem ler no primeiro capítulo foram escritos lá, juntamente com os contos que foram editados no meu terceiro livro, Cortejos das Virtuosas Solenidades. Isso porque nos anos 90 eu escrevia em casa, porque tinha tower, não tinha portátil, não havia portátil aqui na ilha, só se havia, era muito caro. Escrevia em casa e fartei-me de escrever em casa. Fartei mesmo, olhar para as quatro paredes e enfim, claro. Então decidi escrever em espaços um pouco mais abertos. Que assim, o café do piano do Dr. Chivita é muito mais aberto do que o meu quarto, mais pequeno. Mas senti-me bem estar ali para escrever, sentir inundado de luz, porque uma coisa é escrever sobre a escuridão quando se está inundado de luz. Outra coisa é escrever sobre luz quando se está inundado de escuridão. Não se consegue, porque não há luz, não se consegue escrever aquela exploração. Portanto, espero que apreciem ainda mais algum dos textos. Alguns ser. Muito agradecido. Eduardo Vasco Andrade era um jovem que se interessava pelo que engrandecia o espírito, embora por vezes sucumbisse à melancolia própria dos artistas,
Sim, era poeta. Elba, de longos cabelos pretos e olhos azuis, envergava uma fantasia que o fazia lembrar-se de Artemis, a deusa da caça, como se tivesse descido de um qualquer paraíso e feito com que tudo o que fosse mortal tivesse vergonha de caminhar. Boa noite, gentil dama. Pareceu-me que estava à minha procura. Se procurava por vós, de certeza que não o encontraria aqui, quando tal recanto da casa decidi vir. Apenas procurava um pouco de ar fresco. Talvez pensasse que fosse este lugar mais discreto para nos conhecermos. Afinal, notei o seu olhar fixo no meu. Ou o seu no meu. Pois, ambos nos encontramos por um olhar, ou mais, e é isto a que se refere a vida, não acha? Os olhares, os encontros, as paixões. Talvez. Mas também podia ser devido a nunca o ter visto e ficasse intrigada com a sua fantasia. Está disfarçado de quem? De uma das maiores personagens de Shakespeare, Hamlet, Gosta de tragédia. e de romance. Pelo que já fui-me dado a entender ao longo da vida, ambos combinam. Mas sempre é melhor vivermos inebriados pelo romance do que pela tragédia. Sim. No entanto, não é difícil pressupor que ambos surgem numa dada altura da nossa existência. Prefiro muito mais deixar-me levar pelo romance do que suster a respiração para não deixar a lágrima surgir. Também prefiro, mas ao ver os seus tão belos olhos, é difícil suster a respiração. E tenho de dizer que me fascina. Isso é um elogio que já muitos me disseram, senhor. Desculpem, mas mesmo que diga que os outros homens já lhe disseram, tal não quer dizer que seja igual a eles. Como deve saber, as palavras têm maior valor quando trazem as verdades que só o coração conhece. O meu nome é Eduardo Vasco Andrade. E o seu? Desculpas aceites, senhor Andrade. E sim, compreendo o que disse. O meu nome é Margarida Álvares dos Santos. Bonito nome. Agradeço-vos o elogio, mas acho o meu nome um tanto aborrecido. Porquê? Devido às propriedades do mesmo. Uma flor santificada. Como se fosse apenas harmonia e não procurasse o fogo que a alma queima. Aquela fúria que é desbravar o desconhecido. Pois, entendo-a. No entanto, por vezes temos de ser condescendentes em relação a certos termos e entendermos que podem enaltecer o que se pressupõe à primeira vista. Pelo meu lado, vejo em si o paraíso enriquecido de uma mulher. Outra vez, senhor Andrade. Vejo que hoje não se poupa a elogios. Desculpai-me, menina dos santos. Não lhe queria aborrecer com algo tão ridiculamente óbvio. Afinal, não pretendo ser mais do que um dos que a conhecem. Não faz mal, senhor Andrade. O que importa é que haja sempre respeito. E sinto que é homem suficiente para respeitar as pessoas. Sim, sou. Sempre o fui e sempre o serei. Desde que me respeitem também. Já agora, se quiser pode chamar-me Eduardo. Chamarem pelo sobrenome faz-me sentir mais velho do que sou. Tem medo do passar do tempo, Eduardo? Não. Apenas penso que nos chamarem pelo sobrenome proteja mais do cansaço. Uma certa ânsia a não se importar com a riqueza da juventude, a apoteose da descoberta. Usar o sobrenome, num ambiente que podia ser informal, deixa muito do sorriso para trás. Estranha a sua forma de pensar. Quando usa o sobrenome em relação a uma pessoa que está presente, vejo como forma de respeito, dar a conhecer a admiração e a honra que sinto. Podemos respeitar e admirar da forma mais íntima. De que forma, Eduardo? Já agora, se quiser, pode chamar-me de Margarida. Agradecido. Menina Margarida. Bem, existe sempre a amizade quando se respeita e admira a pessoa, vendo-a como alguém que faz-nos sentir bem. Tenho o respeito e a admiração de e por muitas pessoas. Sim, claro que sim. Gosto sempre de ter boas amizades. Alguma em especial, Eduardo? Em especial. Pergunta saber se tem alguma amada. Sim. Não, menina Margarida. Apesar de dar muita importância ao ser e estar, ainda não encontrei uma mulher que me fascinasse totalmente. Bem, minto. Atualmente só uma traduz o encanto em mim. E quem é essa sobretudo, Eduardo? Amor. Sentir aquela brisa quente que apenas um outro coração consegue superar e que a morte não queira macular. Quando o sono nos corteja, tem sonhos que são histórias que nunca foram escritas na nossa vida. Os passos que se dá, enquanto impregnados pela ilusão, sendo cortesias assombrosas, vontades que já sentiram maior destreza na infância. Uma idade onde se cortejavam maiores sorrisos devido a ser-se ignorantes. No entanto, a eternidade tem outro esplendor, quando se caminha acompanhado pela mais apaixonada magia.
E assim, para a água saltou, deixando o seu corpo afundar, sorrindo por estar junto da doce mulher de longos cabelos pretos e olhos da mesma cor, que nunca deixou de amar. Bem, depois disto tudo já pouco resta para mim para dizer, não é? Mas gostava de agradecer ao Jorge por me ter convidado para estar aqui, ao Sr. João Silvério por acolher mais um evento e a todas as pessoas que vieram. Acho que para um autor a maior satisfação depois de escrever é ver uma sala assim com caras bonitas para ouvir o que nós temos para dizer. Eu não tenho o dom da palavra como aqui o nosso amigo mostrou ter e, portanto, eu achei por bem escrever um pequeno texto que resumisse o meu entendimento daquilo que é esta obra e que vou passar a ler. 20 anos e 6 livros depois de haver decidido imitar a arte de Allan Poe, Conan Doyle, Lovecraft e Baudelaire, eis-nos no ano da graça dos homens de 2015, reunidos em volta do último trabalho daquele que é talvez o último ultra-romântico da praça local, Jorge Ribeiro de Castro. Desde sempre embebido pela sua própria contemplação interna de meandros surreais, pintalgada de seres revoltos e realidades oblíquas constantes das ínfimas deambulações literárias, o Jorge sempre seguiu na rua paralela à Praça do Comércio Popular, povoada da nata literária autoproclamada. Traçou o caminho que vem trilhando desde então, que consiste em sonhar acordado e contar sonhos em forma de histórias. Ao longo dos 17 contos e dos 12 poemas que compõem este Relíquias Poéticas e Antiguidades, surge-nos a possibilidade do traço autobiográfico, em que julgamos descobrir em personagens como Eduardo Vasco Andrade, Vicente, Robert, deixa eu ver se eu consigo dizer isto, Robert Ludwig e Edgar Macpherson, o rosto do próprio Jorge, entoando ao vento prosas de cunho poético para encontrarmos depois a dar voltas ao texto, traduzindo-se em poemas de elevado sentido de amor-terror auto-infligido. Se não vejamos, e passo a citar do poema Penumbra. Fui fantasma numa outra vida, um reles brilho sem chamas a arder, salteador empobrecido, dolosa página esquecida, riqueza de pobre a morrer. Ditei o cansaço com os meus lábios, realidades de passos revoltados, sofri nas mãos dos repelidos, para ser dos feios o adorado. Há naturalidade no assumir de um negrume, que é na realidade parte da alma tanta vez incauta de todos os homens. O Jorge consegue fazer isto e brindar-nos de seguida com uma das suas piadas de pouca graça, ainda assim desbelo sorriso entre as orelhas. E passo a exemplificar isto com outro certo. Não sou assim tão ridículo quanto o porte transmite, nem desejo embrunhar-me na tua realidade. Há quem me considere demasiado vivaz para ser seduzido, mas sou apenas mais um que vive errando, apesar da idade. Neste contar de sonhos em forma de histórias e ao longo de toda a obra aqui presente, é possível fazer a ponte entre a antiga escrita dos contos do último capítulo e que o próprio caracteriza como sendo algo tão perto da minha gênese como escritor, e a mais recente escrita, que se espraia em adjetivações ainda mais profusas, engalanadas de termos algozes de lirismo oportunamente exacerbado. Um romantismo que cada vez mais, raras vezes, se vai manifestando, não só no meio literário, mas também no meio social e íntimo da convivência humana.
Um romantismo que talvez nos falte, em que o Jorge venha assim ajudar a colmatar fantasmas, desgraças, infortúnios, morte. Condições que assaltam a mente e o ser, para logo depois se esvaírem em sentidos eternos ao longo destas páginas. Mas isso, a vós agora cumpre avaliar, tendo como mote a própria constatação do autor, distanciado, inglório e embevecido do poema Solidão. E passo a citar o último excerto e com este acabo. Empalidece-me reconhecer a mesquinhez da vida, olhar nos olhos de quem ri e ver uma sombra já conhecida, acordar perto do fim para adormecer no início do universo, sabendo que não existe encanto nem harmonia no meu mais rico verso. Penumbra. Fui fantasma de uma outra vida. Um réu de brilho sem chamas a arder. Salteador empobrecido. Veloz a página esquecida. Riqueza de pobre a morrer. Ditei cansado com os meus lábios realidades de passos revoltados. Sofri nas mãos dos repelidos para ser dos feios, o adorado. Fui a febre de vis loucuras que mereceram desilusão em versos cansados. A arte de seduzir e, quem diria, a tortura do pecado. Adormeci sozinho e de madrugada acordei acompanhado por seres terríveis, pesadelos inesquecíveis, os queixumes desprezados. Fui proibida à primavera, por ser tudo nela fértil alegria, por ter nos olhos caveiras, vaguear por cavernas que não tinham nada de beleza, apenas uma gélida e profunda tristeza que bruxava qualquer riqueza. Assim, meus passos tombavam em pântanos de cansaço inebriante, de volúpia, por atmosferas irritantes,